voltando para aquela questão, então, dos manuscritos. A gente tem esses manuscritos, e eu falei que eles eram relativamente recentes, porque em hebraico mais antigo que a gente encontra era até recentemente o chamado texto massorético, que é esse texto medieval em hebraico por volta do ano 1000. Mas depois teve a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. E entre os manuscritos do Mar Morto, vários livros que estão na Bíblia hoje estão presentes. Ainda que seja importante dizer que os manuscritos do Mar Morto não existe uma Bíblia dos manuscritos do Mar Morto. Não foi encontrada uma Bíblia nos manuscritos do Mar Morto. Foram encontrados textos que hoje estão na Bíblia e estavam também na coleção dos manuscritos do Mar Morto, mas tem outros textos também. Então você tem, a gente vai chegar lá provavelmente, né, o livro de Enoque, você tem o livro dos Jubileus, você tem as regras da comunidade, você tem uma série de livros que estavam juntos ali, são uma coleção de rolos, como se fosse essa estante, né? Então, assim, não é que encontraram a Bíblia dos manuscritos do Mar Morto, porque ela não estava organizada como Bíblia, mas vários textos que hoje estão na Bíblia, todos, menos o livro de Esther, estavam presentes ali em alguma quantidade entre os manuscritos do Mar Morto. Alguns deles com muitas cópias, como por exemplo Isaías, como por exemplo o livro de Enoque, tinha várias cópias, e outros tinham pouquíssimas cópias, como o livro de Crônicas, acho que tem uma cópia, na verdade, e a gente só tem um fragmento pequenininho, minúsculo desse livro, né? O resto foi. Porque o tempo é duríssimo, né? Com esse tipo de material, como papiro e pergaminho, que é obtido de, de fontes biológicas que tendem à corrupção, né? E eles são de Tendem, quando, mais ou menos, Henrique? os manuscritos do Mar Morto são datados entre o terceiro e o primeiro século, o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. Hum. Então, há esse espectro, né? Porque tem alguns textos ali que são mais antigos, como as primeiras partes do livro de Enoque, que é chamado de Livro dos Vigilantes, provavelmente data ali do terceiro século antes de Cristo. Mas tem outros ali que são mais recentes, né? E eles trouxeram alguma luz a respeito de origens desses materiais, alterações textuais? O pessoal tem encontrado coisas interessantes assim? Tem muita coisa interessante, né? Tem muita coisa, inclusive o uso dessa descoberta é bem diverso assim entre os crentes e descrentes, né? Então, muitas vezes as pessoas pegam, por exemplo, o rolo de Isaías, que é o manuscrito mais bem preservado ali dos manuscritos do Mar Morto, tem praticamente o livro de Isaías inteiro, e compara com o livro de Isaías atual e vê que ele é muito parecido. Então você fala assim, ó, às vezes a pessoa que acredita numa proteção sobrenatural da Bíblia, né? Que ela foi meio que blindada de erros humanos, que Deus protegeu a Bíblia de corrupção, alguma coisa assim, vão dizer, olha, o texto de Isaías é praticamente idêntico. Só que a questão é praticamente, então tem alguma diferença, né? E realmente tem uma ou outra diferença, é, o que mostra como que o texto ele nunca é preservado 100%, né? E você tem outros exemplos que já são mais significativos, como o livro de Jeremias, entre os manuscritos do Mar Morto, que é um sexto menor do que o livro de Jeremias atual. E você tem a versão atual lá também, mas você tinha duas versões diferentes de Jeremias. Então isso já vai abrindo um leque ali que você percebe que a estabilidade do texto naquela época não era tão grande, né? Como a gente está vendo até hoje, não é porque a gente tem Bíblias atuais que trazem ou não trazem esse versículo que você comentou, mas dentro de uma mesma coleção de textos, como os manuscritos do Mar Morto, tinha versões diferentes de um mesmo texto, e tinha paráfrases de textos bíblicos. Por exemplo, tem um chamado Gênesis Apócrifon, que ele é meio que uma reescrita do livro de Gênesis. Então ele é bem diferente do nosso livro de Gênesis hoje. Então você vê que talvez para aquela comunidade era mais importante a história que o Gênesis contava e que poderia ser contada de diferentes formas, né, com diferentes palavras, desde que a história fosse a mesma, e não que o texto do Gênesis era sagrado. Essa é outra distinção que é importante fazer também quando a gente estuda esse assunto, que é que uma coisa é dizer que o texto é sagrado, outra coisa é dizer que o texto fala sobre algo sagrado. Então você pode escrever um texto que não é sagrado sobre uma história sagrada, ou você pode ter o texto em si, ou seja, qual palavra que vem uma depois da outra, pontuação, parágrafo, ordem, que é sagrado. Né? São duas coisas que são muito diferentes. Então, se você tem uma história sagrada, por exemplo, o que aconteceu quando Jesus passou por aí e deu seus ensinamentos, o que aconteceu com ele, essa história pode ser considerada sagrada, mas você pode escrevê-la, por exemplo, de quatro formas diferentes, como a gente tem nos evangelhos. Agora, a questão é que depois, com o passar do tempo, os próprios textos dos evangelhos vão ser considerados sagrados
ao ponto de que se você mudar uma letra do livro de Marcos, aí já é uma profanação. Então, são dois momentos diferentes de sacralização, né? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho e é importante pontuar que essa sacralização ocorreu depois, bem depois que esses manuscritos foram escritos. Havia outros evangelhos também, outros registros a respeito de Jesus que não foram sacralizados, não foram compilados ali no Novo Testamento. Mas isso é papo para daqui a pouquinho. Não sei se eu te interrompi na linha de raciocínio ou se eu posso voltar aqui a questão da autoria, mas qualquer coisa pode seguir a linha de raciocínio aí, depois a gente chega na autoria. Tá, deixa eu só fazer uma última observação, então, em relação a isso, que é Aham. o seguinte, que eu estava falando que são recentes, né? Então, mesmo esses mesmo esses manuscritos do Mar Morto, né? Vamos colocar que o mais antigo é terceiro século antes de Cristo, então a gente está por volta ali do ano 300 a 200 antes de Cristo, só que eles contam histórias que remontam a períodos ali, o Êxodo estaria situado narrativamente no século 15 a século 13, as histórias de Davi e Salomão por volta do ano 1000 antes de Cristo. Então, a edição mais antiga, os manuscritos, que são bastante fragmentados, mais antigos que a gente tem, dos textos que a gente tem hoje na Bíblia, são do terceiro século antes de Cristo, e é pouca coisa. Isso está 700 anos depois dos tempos de Davi ou Salomão, por exemplo, né? Então, quando a gente começa a pensar assim, qual que foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia? Quem que escreveu esses livros? O fato é, nós não temos isso materialmente. Então, qualquer resposta a isso será dada a partir de métodos ali indiretos, né? De extrapolações a partir das fontes, comparações com questões contextuais, análise de vocabulário dos textos e por aí vai. Mas a gente vai chegar aí, provavelmente, depois, né? Legal, é importante a gente ter isso em mente. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!